Glória a Deus. É com muito prazer que eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Culto abençoado, culto de ensino da palavra de Deus, onde creio que Deus tem algo reservado para nós. Nós já louvamos, adoramos e agora vamos entrar na palavra do Senhor. Como foi bem dito pelo nosso evangelista Efson, hoje nós estamos no culto bem reduzido, no culto bem, a programação bem corrida, devido à nossa campanha, que não pode parar ali no Monte das Oliveiras. Por isso eu convido a todos a abrir vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 1. Eu até pensei que o nosso diácono William estaria ministrando no meu lugar. Livro de Êxodo, capítulo de número 1. Enquanto vocês procuram, também com muito prazer e satisfação que eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, você que tem sempre acompanhado o nosso trabalho, seja através do Facebook, quem sabe através do YouTube ou do nosso canal Mel, que a paz seja sobre sua vida e toda a sua casa e família de um modo geral. Livro de Êxodo, capítulo é o de número 1, vamos estar lendo alguns versículos, precisamente 3 versículos, do Êxodo 1, do versículo 7, logo após o versículo de número 10, e finalizando com o versículo de número 12. Êxodo, capítulo de número 1, o verso é o de número 7, em seguida 10, e logo após o 12 estaremos finalizando a nossa leitura. Ora, a palavra de Deus nos diz assim na minha versão. Êxodo, capítulo de número 1, o verso é o de número 7, diz assim: Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Agora o verso de número 10. Eia, usemo-nos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, se vindo a guerra, eles também se ajuntem contra os nossos inimigos, e peleja contra nós em subida da terra. Agora o verso de número 12, para encerrarmos a nossa leitura. Mas, quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais crescia, de maneira que enfandavam com causa dos filhos de Israel. Somente até aqui. Ora, essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde o povo de Israel, ou melhor dizendo, a família de Jacó, dá início na nação do Egito. E vemos aqui a qual todos nós sabemos, quando o povo, a família de Jacó vai para o Egito, justamente porque lá já se encontrava que era o filho dele, o José. Sabemos que a tradição, sabemos o que aconteceu na vida de José para chegar ali, tirou ele totalmente do seu conforto. José, que tinha uma vida totalmente amada, porque a Bíblia vai dizer assim, que Jacó amava mais a José do que os seus próprios irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, por amar tanto, mas tanto a José, isso fez com que os seus irmãos criassem nele inveja, criassem nos seus próprios irmãos raiva, rancor, criassem nos seus próprios irmãos ódio. Tamanho disso que a Bíblia vai nos dizer que os seus próprios irmãos, os irmãos de José, desejaram matar a José. Vendo isso,
e sem muitas das vezes entender, trazendo para o nosso dia a dia, e muitas das vezes as aflições que nos acontecem, muitas das vezes pode ser provocada até mesmo pelos nossos próprios irmãos. Tudo, é claro, com propósito e permissão de Deus. Sabemos nós que se isso não tivesse acontecido, talvez, quem sabe, que José não teria ido para o Egito. Sabemos disso devido a essas afrontas e perseguição dos seus próprios irmãos. José, não teria parado no Egito. E muitas das vezes o nosso próprio pastor presidente, ele tem essa frase, que muitas das vezes aquele que deixa a casa de Deus, ou que vá para outro lugar, da casa do Senhor, e vai para outro lugar, porque verdadeiramente nunca entrou na casa por causa de Jesus. E muitas das vezes nós vemos isso acontecendo, por causa de perseguição de algum irmão, pessoas abandonam o ministério, pessoas abandonam a igreja, e achando que não é por causa do irmão, mas sim é por causa do irmão. Sim, é por causa do irmão. Não se esqueça que quem se entregou por nós não foi o nosso irmão. Quem se entregou por nós não foi o nosso pai e muito menos os nossos filhos. Quem se entregou por nós foi Jesus. Quem se entregou por nós para aqui estarmos foi Jesus. E muitas das vezes nós nos colocamos diante dessa situação e nos entregamos com próprios irmãos e achando talvez seja até o propósito de Deus, como foi com José. Porque sabemos, se isso não tivesse acontecido, o povo de Israel não teria, talvez, quem sabe, Deus com certeza criaria uma outra estratégia, mas não seria a estratégia a qual foi criada, da forma que foi criada. E por isso, nós vemos que a perseguição do povo de Israel, devido à promessa que tinha na sua vida. Promessa essa que deu início lá em Gênesis 12, do verso 1 em diante, que Deus vai falar, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para a terra a qual eu te enviarei, e farei de ti uma grande nação. Eu olho para isso e vejo que quando entrou no Egito, aparentemente só foi a família de Jacó. E a própria Bíblia, no verso de número 5, vai dizer que foram 70 almas. E quando eles vão sair, não sai a família de Jacó, mas sai a nação de Israel. Através disso, com o propósito, a qual o propósito sempre de Deus, e muitas das vezes nós perdemos esse foco, que é a promessa que Deus tem para nós. Muitas das vezes perdemos o foco da promessa, e cada um de nós temos a promessa de Deus. E a promessa de Deus, muitas das vezes, ela vem em nossas vidas por muitas lutas e dificuldades. A promessa de Deus acontece em nossas vidas por muito sofrimento e angústia. O que aconteceu, a prova disso com o povo de Israel. Tiveram ali, precisamente, a Bíblia vai dizer, cerca de 430 anos, servindo ao Egito, servindo a Faraó. Momento de escravidão. Foram para lá na altura, devido ao convite de José, o seu filho de Jacó, que estava aparentemente bem naquela nação do Egito, era o governador. Mas sabemos que o propósito de Deus era outro. E sabemos que o povo foi para lá por o livre, ou melhor, a família de Jacó foi para lá por livre e espontânea vontade, teve que sair de lá através das mãos do Senhor.
E por isso, a promessa era tão grande na vida daquele povo, que nós vamos ver aqui 3 fatos nesse versículo de número 7, que aconteceu. O primeiro, eles frutificaram. O segundo, eles multiplicaram e encheram toda a terra. Isso foi tudo promessa de Deus, já bem antes, lá no antepassado deles, no avô de Jacó, Abraão. E a promessa de Deus, muitas das vezes, ela pode às vezes demorar, ou melhor, a gente achar que ela está demorando, mas tudo tem os planos de Deus, o propósito de Deus e a hora de Deus. Porque muitas das vezes, quando a promessa vem, ou melhor, quando nós esperamos que ela venha para as nossas mãos, nós ainda não estamos preparados para recebê-la. Muitas das vezes ansiamos tanto para que a promessa venha se cumprir o mais rápido possível, mas podemos esquecer que ainda não estamos preparados para poder receber essa promessa. E nós vemos claramente o verso de número 10, que vai dizer que Faraó procura agir com sabedoria para tentar fazer com que aquele povo não viesse a frutificar e muito menos multiplicar. Ele vai dizer no verso de número 10, eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem. Usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem. Olha que Provérbios 21:30 vai dizer na minha versão, numa versão internacional atualizada: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Sábio Salomão, ele vai dizer que não há sabedoria nenhuma, não há discernimento nenhum, não há nada que possa opor-se ao Senhor. O plano de Deus era tamanha grandeza para o povo de Israel, que por mais que o Faraó fosse sábio, ele não conseguiria intervir no plano de Deus. Igreja, o plano de Deus tem para nós, o inimigo ele pode até tentar levantar, para tentar impedir, mas não vai conseguir, porque o plano que Deus tem para o seu povo é muito grande, a promessa que Deus tem para os seus servos, ela é muito grande. Por mais que alguém possa usar de sabedoria e achar que vai interferir, que vai tentar impedir, não vai conseguir, porque o plano é de Deus para com a nossa vida. Vemos aqui que Faraó ele tentou impedir o crescimento, a frutificação e a multiplicação, mas isso já era propósito de Deus, isso já era promessa de Deus. E quando Deus promete, não há ninguém que possa impedir. Por isso nós vemos Faraó tentando de diversas formas, e sabemos que uma das formas que ele mais tentou foi justamente a forma de escravizar o povo de Israel. Vemos o povo de Israel oprimido naquela nação. Vemos o povo ali fazendo trabalho de escravo para Faraó naquela nação. Vemos o povo verdadeiramente sendo maltratado, mas mesmo assim, isso não impediu do povo frutificar e multiplicar na terra, a qual foram torturados, a qual foram escravizados, a qual foram maltratados. Por quê? Porque eles tinham a promessa. E qual era a promessa? A promessa que Deus falou, que eles iriam frutificar, que eles iriam multiplicar, que eles iriam ser uma grande nação. E foi se cumprida ali no Egito.
E em tempos difíceis, e muitas das vezes nós não entendemos e acontecemos isso justamente em nossas vidas. Muitas das vezes vem tempos tão difíceis, tempos que a luta ela é tão grande, mas tão grande, que muitas das vezes nós pensamos em desistir. Quantos de nós que aqui mesmo se faz presente e quem se encontra lá em casa, não já parou ou já não pensou em desistir do seu chamado, do seu propósito, da sua promessa? Por quê? Por causa das afrontas, por causa das perseguições, por causa das dificuldades. E muitas das vezes isso acontece no meio do próprio povo de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles estavam sofrendo de tal maneira que eles não aguentavam mais, não suportavam mais aquela situação. Tamanha ao ponto de Deus vai ter que levantar um homem, um jovem na altura, com um propósito, que era Moisés. Mas mesmo antes, com José, achamos nós que as coisas poderiam ser mil maravilhas, né? Imagine até onde José chegou, ou melhor, até onde José queria ou chegou à posse de ser o governador do Egito. Quantas pelejas José não teve que pelejar? E uma das coisas que eu mais admiro a José, que por mais que houvesse injustiça, como teve aparentemente com José, mesmo assim ele permaneceu firme na sua promessa. Quando José vai para a casa de Potifar, e lá todos nós conhecemos, onde a sua esposa teria tentado deitar com José, José vai parar na prisão, injustamente. E quantos de nós que fosse acontecer algo de injusto, estaríamos com o mesmo propósito e com a mesma determinação? José, independente qual fosse aquilo que viesse a acontecer, ele sempre permaneceu firme, porque ele sempre se lembrava do sonho a qual Deus tinha revelado para ele. E muitas das vezes nós temos promessa, muitas das vezes nós, em nossas vidas, temos o que Deus prometeu para nós, só que devido a nós acharmos que é injusto, muitas das vezes afastamos, e muitas das vezes desanimamos de estarmos firmes. O que aconteceu? José foi parar na prisão, e mesmo lá na prisão continuou ainda firme. Mesmo lá na prisão, aonde ele faz a revelação de 2 sonhos, e tendo a oportunidade de se lembrar dele, não é ainda chegada a tua hora. Quantos de nós que será que suportaremos isso tudo? Quantos de nós será que conseguiríamos suportar todas essas afrontas e ainda permanecer firme? Sabemos que cada luta, cada vitória, cada luta, cada peleja é um propósito de Deus para a nossa vida. Quem sabe se José tivesse desanimado, bem provável ele não seria o governador do Egito. E assim é o povo de Deus. Se a igreja hoje está avançando, é porque não está olhando para as divergências, muito menos para as dificuldades. Se o povo de Deus está em tempos difíceis, rompendo em fé, é porque sabe no Deus a qual deu-nos a promessa e sabe que Ele irá cumprir com a sua promessa. Nós podemos ver também na igreja primitiva, onde quanto mais o povo era apertado, quanto mais o povo era
mais a igreja crescia, mais o povo rompia em fé. E muitas das vezes é assim que acontece, é Deus testando o seu povo, é Deus testando a sua igreja. Por isso nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, mas em tempos onde vemos a glória de Deus bradar no meio, em especial no meio do nosso ministério ADEF. Em tempos onde nós achamos que jamais poderíamos estar crescendo, ou melhor, poderíamos pensar até, quem sabe, em estar fechando porta, nós vemos o povo de Deus abrindo porta, rompendo em fé. E do mesmo propósito que Deus tem para este ministério, Deus tem para o seu povo, Deus tem para a vida de cada um de nós. É a promessa que Deus nos fez. E muitas das vezes nós pensamos, mas isso foi para o povo de Israel. Não, a promessa é para nós também. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Nosso evangelista Éfeso vai estar mais para frente, exaurindo o melhor. Olha só o que diz Atos 2, versículo de número 39. Porque a promessa a vós diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. A promessa é para todo o seu povo, a promessa é para mim, é para você, é para cada um de nós. Eu vendo aqui no domingo, a nossa irmã Roseli, juntamente com o seu esposo, contar o seu testemunho. Testemunho esse muito edificante, onde ela vai falar que Deus havia dado para ela, tinha feito para ela uma promessa, e ela não abriu mão desta promessa que Deus ia fazer na vida dela. Quem sabe, talvez passaram-se alguns anos e a promessa não veio, mas ela permaneceu firme, ao ponto de hoje ela está com a sua promessa, ou melhor, com o fruto da sua promessa em seu ventre. Isso é algo que às vezes nos edifica e faz que vale a pena permanecermos firmes, vale a pena esperarmos na nossa promessa. Seja talvez, quem sabe, não seja na hora que nós queremos, porque quem sabe talvez ainda fosse no tempo que ela quisesse, como ela mesma falou, talvez não seja a hora que ela estivesse ainda preparada. Mas hoje, eu vejo ela falando da gravidez dela, ela contando o passo a passo da gravidez dela, é uma coisa extraordinária. O Deus, quando Deus dá, Ele dá com excelência. Por isso o povo de Deus, ele tem que estar sempre esperto na promessa. Seja qual for a dificuldade, qual for a divergência, qual for a luta que viemos passar, porque sabemos que cada um de nós temos uma promessa. Promessa essa que foi feita lá em Gênesis, versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 28, quando Deus abençoou o homem e disse: frutificai e multiplicai. Essa promessa, ela se estende para Abraão, e essa promessa chega até nós. Promessa a qual Deus nos outorgou, que iremos cada vez mais frutificar nessa terra, cada vez mais multiplicar. E isso que nós vemos cada vez mais este ministério ADEF se frutificando, se multiplicando, ao ponto de eu hoje particularmente, eu não conheço, talvez nem sequer os nomes de todos os nossos pastores, que diria de nossos irmãos dos obreiros. Tamanha é a maravilha de uma igreja que saiu ali, como o nosso pastor sempre fala, da Castanheira do Ribatejo, onde nem sequer GPS lá chegava. Uma igreja a qual está tomando uma proporção, uma dimensão tão grande, que cabe a nós, povo de Deus,
cabe a nós também estar no mesmo alvo e no mesmo objetivo e na mesma visão. Porque a promessa, ela vai alcançar não apenas a igreja, mas a promessa vai alcançar também todo o teu povo. Ou melhor, não apenas o ministério, mas também todo o seu povo. Este ministério está tomando uma proporção tão grande, que vai chegar ao ponto de ser quase incontável os números de igreja. E eu lembro, no início deste ministério, quando o nosso pastor clamava, há mais de 7 anos atrás, e falava de milhares e milhares, de milhões e milhões, e eu na altura novo convertido, e eu pensava, eu pensava comigo, será que isso aconteceria? E hoje em dia nós podemos vermos que isso já é notório. E daqui uns dias nós vamos ver e presenciar os milhares e milhões. A expansão da igreja vai ser tamanha, não apenas na nação, como já tem sido na nação portuguesa, mas também todo o continente, como tem acontecido, alcançando também outras nações, outros continentes, como temos alcançado agora a África, através do Ministério ADEF. Mas tudo nós pensamos que isso vai acontecer num piscar de olhos. Não. Isso vai vir com muita luta, isso vai vir com muita dificuldade, isso vai vir com muita perseverança. E só vai conseguir chegar e avistar do outro lado quem estiver firme na sua promessa. Quem estiver firme e focado na sua promessa. Seja qual for a dificuldade, lembra-se de uma coisa: nós temos uma promessa. Promessa a qual foi feita pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus também vai nos dizer em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra de Deus, a qual nós estamos pregoando, a qual nós estamos falando, muitas das vezes pode ser loucura para muitas pessoas. Muitas das vezes você fala para outras pessoas, ou quem sabe até estiver no nosso meio, pessoas de pensar que isso seja loucura. Não. A palavra da cruz é poder de Deus. Isso para aqueles que crê a promessa a qual Deus tem para a sua igreja. Igreja do Senhor, sabemos que qual for a dificuldade que viemos estar passando, sabemos que qualquer for as divergências, as lutas, as batalhas que vamos e que ainda iremos enfrentar, lembra-se sempre de uma coisa: cada um de nós temos uma promessa, a qual Deus nos outorgou que irá. Além de frutificarmos e multiplicarmos, nós iríamos alcançar as mansões celestiais. Muitas das vezes as pessoas desanimam por causa não crendo na promessa, ou achando que a promessa está demorando. E isso acontece, principalmente quando nós não estamos pautados, firmados em cima da palavra de Deus. Por isso, muitas das vezes é importante de sempre estar anunciando e falando das pessoas estarem sempre na casa de Deus, buscando mais da palavra de Deus, porque Deus tem uma promessa para o seu povo, uma promessa a qual Ele viria, uma promessa a qual Ele vai vir e vai buscar a tua igreja. Mas sabemos que vai ter pessoas, muitas pessoas desapercebidas, inclusive no meio da sua igreja, no meio do povo do Senhor, pessoas dispersas, pessoas achando que está demorando muito, ou quem sabe já até desanimou, já não vai vir mais, já não vai acontecer.
não se esqueça que aquele que prometeu, Ele é fiel para garantir. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Por isso temos a certeza e a convicção que nós temos a promessa e nós iremos alcançar esta promessa. Mas para isso temos que manter firme, focado em um só propósito e objetivo, que era alcançar a promessa que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém, igreja do Senhor? Estamos muito escasso o nosso tempo nesta noite, por isso fica aqui dado essa palavra, e crendo de uma coisa: Deus, aquele que prometeu, aquele que irá cumprir, Ele espera de nós apenas perseverança. O que Deus espera de nós é apenas firmeza, e sabendo de uma coisa, que Ele irá cumprir a promessa que Ele tem para a nossa vida. Amém? Quero convidar aqui o nosso evangelista Éfeson, estará novamente dando continuidade.